Olá pessoal, sou o professor Arimaté e hoje eu trago para vocês uma aula sobre dilatação de sólido e dilatação de líquidos, tá certo? Então, olhe ao seu redor, olhe para o piso e dê uma observada que entre uma placa cerâmica e outra existe um espaço vazio. Por que a necessidade desse espaço vazio? Por que se faz necessário? Tá certo? Nas calçadas também é muito visível, entre uma placa e outra do piso de calçada, por exemplo, existem espaços vazios. Esses espaços vazios têm uma finalidade. Por quê? Então, esse é o nosso tema da aula de hoje, dilatação de sólidos, assim como dilatação de líquidos. Aí a gente já adianta uma pergunta. Qual é melhor em termos econômicos? Abastecer o carro num dia quente ou num dia frio? Por quê? Então, é isso que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Vamos observar essa simulação. Nós temos aqui uma barra de comprimento L e uma chama para aquecer essa barra. Vamos dar o play nessa animação para a gente ver o que acontece quando cede energia térmica a essa barra. Ao ceder energia térmica para essa barra, perceba que ela tem um comprimento inicialmente chamado de L, mas ao final ela sofreu um aumento de tamanho, passou a ter um comprimento L. De forma que essa parte aqui que está destacada nessa cor mais escurecida é o que? O que variou do comprimento. Olha, se você pegar esse L menos L0, você vai ter um ΔL. É disso que nós vamos falar nesse primeiro momento da aula de hoje. Então, veja só. Nosso tema, dilatação térmica, tá certo? Existe dilatação térmica de sólidos e dilatação térmica de líquidos. Vamos destacar primeiro a questão da dilatação térmica dos sólidos. Os sólidos, de maneira geral, eles são arranjos de moléculas fortemente ligadas, tá certo? Arranjo que só tem uma simetria, uma boa simetria, de forma que mantém essas moléculas fortemente ligadas. Aqui está uma ilustração de um corpo sólido, tá certo? Só que essas moléculas, conforme a gente já conhece a definição de temperatura, que é o que? O grau de agitação das moléculas, essas moléculas elas sofrem o que? Uma agitação, ou seja, tem uma temperatura. Aqui está representando como se fossem molinhas as pontos de ligações entre as moléculas. Essa agitação, à medida que aumenta a temperatura, elas passam a vibrar mais rapidamente, ou seja, o grau de agitação das moléculas está aumentando. De forma que essas ligações vão sendo reduzidas. Reduzida é o quê? A ligação entre elas, de forma que ela vai sofrendo o quê? Um distanciamento entre essas moléculas. É o que nós chamamos de dilatação. Por exemplo, se você pega uma barra e aquece, essa barra, a tendência dela é aumentar o tamanho. E aí, quando a gente fala de dilatação de sólidos, tá certo? Existem três tipos de dilatação de sólidos. Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Vamos destacar cada uma delas. Aqui essa imagem está trazendo um trilho de uma linha férrea. E se você observar ao longo da mesma linha férrea, do mesmo trilho, existem espaçamentos entre uma e outra. Ó. Tem o trilho, aqui ó, tem um espaçamento. Esse espaçamento ele tem uma função. Qual é a função desse espaçamento? É justamente isso que nós vamos aprofundar um pouco mais. É a mesma da pergunta inicial. Por exemplo, quando você coloca uma placa, quando na verdade o pedreiro coloca uma placa cerâmica, ele deixa um espaço vazio entre uma e outra. Claro que é preenchido por argamassa, tudo bem, mas tem um espaço vazio. Por que não coloca grudadinho? Tá bom? Porque, gente, são materiais sólidos. Uma vez aquecido, o que vai acontecer? Vai sofrer uma dilatação. Imagina se essas placas de cerâmica fossem colocadas junto uma da outra, encostada na outra. Na hora que sofresse uma variação de temperatura, por variações climáticas, naturalmente, elas iam dilatar. Tem espaço para dilatar? Não. Como não tem espaço para dilatar, ela vai sobrepor uma a outra, de forma que ia quebrar. Isso acontece naquele cimentado, tradicionalmente o pessoal chama de cimentado xadrez, coisa desse tipo, que era a marca de um dos cimentos, e aí ficou xadrez, mas tem outras marcas também. Aquele cimentado único, sem ser o piso cerâmico. Pode observar que todos eles racham. Por que racham? Porque é delimitado pelos quatro cantos, as paredes, não é isso? Então, ela não tem para onde dilatar, uma placa única. Quando ela vai dilatar, ela o quê? É delimitada pela parede. Então, ela vai fazer o quê? Sofrer fissuras, tá bom?
Isso acontece também na linha férrea. Se essa linha férrea fosse contínua, quando sofresse um aumento de variação, ou melhor, uma variação de temperatura, no caso um aumento mesmo, ela sofreu uma dilatação, e se ela fosse encostada, ela ia começar a ter formas não lineares, tá certo? Então, esse espaço vazio aqui, ele é calculado pelo engenheiro, justamente para ter o espaço natural, que ó, isso aqui dilata até aqui, esse dilata até aqui, no máximo chegar a encostar, tá certo? É isso, dilatação. Agora, dilatação linear, de sólido, linear. Todos os corpos sofrem dilatação nas três dimensões, ao longo do comprimento, ao longo da espessura, ao longo da altura. Só que tem corpos que o comprimento ele é mais destacável em relação aos outros. Por exemplo, se eu pego esta caneta aqui, o comprimento, a dimensão comprimento dela sobressai, por exemplo, em relação à espessura e largura. Então, se fosse um material fácil de dilatar, era muito mais fácil você conseguir visualizar a dilatação linear, ou seja, ao longo do comprimento, do que na espessura e largura. Por isso, a gente estuda a dilatação linear, superficial e volumétrica. A linear são corpos que o comprimento ele se destaca em relação às outras dimensões. Então, as outras dimensões são desprezíveis do ponto de vista da dilatação. Então, se eu tenho uma barra que tem um comprimento inicial L0, sofreu um aumento de temperatura, foi submetido a um aumento de temperatura, ela sofre um aumento de tamanho. Esse aumento de tamanho é o que nós chamamos de ΔL, ou seja, a dilatação linear. E a equação para calcular essa dilatação, ou seja, essa dilatação, ela depende de quem? Depende do comprimento inicial, lógico, do que ela tinha antes. Depende do quanto ela variou a temperatura, que estamos representando por essa letra aqui, tá certo? Para não confundir com o ter de tempo. Então, a temperatura, a gente está usando essa letra aqui, esse delta teta, tá certo? Então, voltando, a dilatação depende do comprimento que ela tinha antes. Se eu comecei a dilatar uma barra de 1 metro ou de 2 metros, tem efeitos diferentes. Então, depende do comprimento inicial. Depende do quanto variou essa temperatura, mas depende também de uma grandeza, que é o coeficiente de dilatação linear. Ou seja, fisicamente, o que quer dizer esse coeficiente de dilatação linear? Quer dizer de que é feito o material. Por exemplo, se eu pegar 1 metro de ferro e 1 metro de madeira, se colocar a uma temperatura elevada, esse 1 metro de ferro ele vai dilatar mais do que o metro de madeira. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação do material ferro, ou seja, esse alfa aqui, que é o coeficiente de dilatação, que depende do material, isso é tabelado naturalmente quando aparece nos problemas, tá certo? Esse coeficiente de dilatação do ferro é maior do que da madeira, tá bom? Então, ΔL igual a alfa L0 variação de temperatura. Está aqui a legendazinha para a gente acompanhar. ΔL, dilatação linear. Alfa, coeficiente de dilatação linear. L0, comprimento inicial. Delta teta, variação de temperatura. Se eu pegar esse ΔL, que eu sei que é L0 menos L, tá certo? Final menos inicial igual a alfa L0, eu posso jogar esse L0 para o lado direito, fica positivo. E a partir de agora aparece L0 aqui, ó, e aqui. Eu colocando esse L0 em evidência, abro um parênteses aqui, fica 1, tá certo? Mais sobrou quem? Alfa, delta T. Posso calcular o L0, ou melhor, o L final direto dessa forma, tá bom? Ok, pessoal? Então, falando de dilatação linear e dilatação superficial, olha só. A linear, a dimensão comprimento, ela sobressai sobre as demais dimensões. Na dilatação superficial, por exemplo, a placa cerâmica, por exemplo, as dimensões superficiais de área, por exemplo, ela sobressai, ela sobressai em relação ao comprimento, em relação à espessura, em relação às demais medidas. Então, consequentemente, eu vou analisar nas duas dimensões, comprimento e largura. Então, a dilatação superficial é a dilatação da área. Vamos buscar aqui uma animaçãozinha relativamente simples para a gente. Deixa eu ver se eu consigo carregar. Noto. Aqui eu tenho, por exemplo, uma placa de um material qualquer, metálica, você está colocando aqui, que tem essa largura e tem esse comprimento. Olha, se fosse uma barra cortada aqui, olha, ele ia dilatar nas três dimensões, mas eu ia analisar só o comprimento. Mas, como ela tem a dimensão largura bem significativa, ela vai dilatar nos dois sentidos. Vejamos, ó.
Então, ela dilatou ao longo que? Ela dilatou ao longo da superfície, isto é, ao longo da área. Então, a dilatação superficial, eu vou levar em consideração quem? A área inicial, a variação de temperatura e, claro, o coeficiente de dilatação superficial, que nesse caso vamos chamar de beta. Perceba que essas equações elas são muito próximas, que linear, ó, comprimento inicial, o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, tá certo? É que a dilatação superficial, dilatação da área, delta igual ao coeficiente de dilatação superficial, área inicial, variação de temperatura. De novo, esse coeficiente de dilatação superficial, ele depende de quem, gente? Ele depende somente do material do que é feito, de que é fabricado a placa, tá certo? Olha, dilatação superficial leva em consideração as duas dimensões, comprimento e largura. Então, beta é do que 2 vezes alfa. Se eu aplicar o mesmo raciocínio A, no lugar delta A final menos A inicial, eu vou chegar a essa equação que não vamos destacar. Você pode olhar com calma, vocês vão compreender, o raciocínio é idêntico, é só repetitivo, tá bom? Gente, agora, se eu tiver uma figura geométrica que as 3 dimensões são relevantes, no caso, um cubo, uma esfera e assim por diante, neste caso, a gente não pode analisar a dilatação só ao longo do comprimento, nem só a dilatação ao longo da largura. A gente tem que levar em consideração as 3 dimensões, comprimento, largura e altura, certo? Aí, nesse caso, ocorre a dilatação volumétrica. Então, perceba aqui, olha só a situação. Nós temos um cubo, tá certo? Tem um comprimento inicial, um volume, tem, enfim, tem todas as dimensões iniciais. Sofreu uma variação de temperatura, ele tinha um volume inicial, passou a ter um volume final maior. Então, a dilatação volumétrica, vamos entender como sendo ΔV, que depende de quem? Depende, de novo, da variação de temperatura, depende do volume inicial e depende do que é feito o material, isto é, do coeficiente de dilatação volumétrica. Esse gama aqui, coeficiente de dilatação volumétrica. Perceba que é o mesmo raciocínio, linear, superficial e volumétrica. Linear, uma dimensão, o seu comprimento. Superficial, 2 dimensões. E a volumétrica, as 3 dimensões. De forma que são 3 dimensões, então gama é 3 vezes o alfa, tá certo? Pelo mesmo raciocínio, chegamos a essa situação aqui. Então, como estava dizendo, o mesmo raciocínio, chegamos que o V final pode ser calculado como sendo V inicial, que multiplica 1 mais gama delta teta, tá certo? Podemos verificar nessa animação aqui a questão da dilatação volumétrica. Perceba aqui, olha, esse cubo, as 3 dimensões, Z, X e Y. Ao aquecer, vai aumentar nas 3 direções, na direção Z, na direção X e na direção Y. Isto é o exemplo de dilatação volumétrica. Vamos analisar uma aplicação tecnológica disso. Uma aplicação muito utilizada são as lâminas bimetálicas. Onde é que é utilizada? Nas campanhas eletrônicas, por exemplo. Você aperta lá na chegada na sua casa e vai tocar o sinal lá, o barulhinho lá, a campainha. Como funciona isso? Funciona da seguinte forma, pessoal. Olha só. Ela funciona como lâmina bimetálica. O próprio nome já sugere que é a lâmina bimetálica. 2 metais. E aqui nessa figura está mostrando isso. Por exemplo, o de cima é latão, o de baixo é ferro. Alguém dilata mais do que alguém. Ou seja, esse aqui tem um coeficiente de dilatação do latão, por exemplo. E esse de baixo aqui tem um coeficiente de dilatação do ferro, por exemplo. Vamos imaginar que o coeficiente de dilatação do latão é maior do que o coeficiente de dilatação do ferro. Então, se você olhar para a expressão ΔL igual a alfa, L0, delta, vou colocar T não, vou colocar o θ mesmo para mostrar a variação de temperatura. Vamos lá. Gente, para o latão, o latão e o ferro, o comprimento inicial é o mesmo, no nosso exemplo aqui. A variação de temperatura é a mesma para ambos. O que é que pode mudar? Isso aqui. O latão tem um coeficiente de dilatação, no meu exemplo aqui, maior do que o ferro.
Tá certo? Então, se o coeficiente de dilatação do latão é maior do que o do ferro, implica dizer que o comprimento final do latão vai ser maior do que o do ferro. Isto é, em outras palavras, o latão vai dilatar mais do que o ferro, ok? Então perceba, se isso aqui, se essa parte de cima aqui, eita, se essa parte de cima aqui dilata mais do que essa parte de baixo, o que que vai acontecer? Isso aqui, ó. Se ele tivesse solto, ia acontecer isso aqui, enquanto esse aqui ia crescer só até aqui, por exemplo. Mas eles não esqueçam, eles estão grudados no outro, estão presos um ao outro. Na hora que essa parte aqui crescer, esse outro vai ser puxado por ele. Ou esse vai frear esse aqui, vice-versa, pode pensar dessa forma. Se esse de baixo aqui vai frear esse, o resumo que vai acontecer é isso aqui, ó. Ou seja, o conjunto vai se curvar para um certo ponto. Aí o que que acontece? Existe aqui o localzinho que é conectado à sirene, para fazer o barulhinho. Na hora que você aperta lá para chamar o casa-cigarro, passa uma corrente elétrica que vai aquecer esse material aqui. Ao aquecer, sofre a dilatação. Sofrendo dilatação, esse material de cima dilata mais do que o de baixo, nesse caso aqui. Então, vai curvar para onde? Para baixo. Se ele vai curvar para baixo, ele vai encostar, ó, nisso aqui, ó, e ele vai acionar a sirene, o barulhinho. Ok? É isso que ocorre com a lâmina bimetálica, a aplicação disso aqui. Agora vamos ver um exemplo. Esse exemplo vai trazer o seguinte, ó, numa aula do laboratório do curso de soldagem da FATEC, um dos exercícios era construir um dispositivo eletromecânico utilizando duas lâminas retilíneas de metais distintos, de mesmo comprimento e soldadas entre si, formando o que chamamos de lâmina bimetálica, chamada de lâmina bimetálica. Para isso, os alunos, fixaram de maneira firme uma das extremidades, enquanto deixaram a outra livre, conforme a figura. Considere que ambas as lâminas estão inicialmente sujeitas à mesma temperatura, ele botou aqui T0, e que a relação entre os coeficientes de dilatação linear seja essa aqui. Então, olha, perceba, o que vai definir a nossa resposta é essa informação. Ele está dizendo que o coeficiente de dilatação de A é maior que a dilatação de B. Ele está dizendo isso. O que nós já sabemos? Que A dilata mais do que B. Só que estão grudados uma na outra. Se dilata A dilata mais do que B, o que vai acontecer com o conjunto? Vai acontecer isso aqui, ó. Vai se curvar. Para onde, pessoal? Se esse dilata mais do que esse aqui está freando. Então, vai curvar para baixo. Ok? É isso que vai acontecer. Agora, vamos ler nossas alternativas, nossos itens de resposta, para verificar o que diz a respeito disso. Então, vamos lá. Ao aumentar a temperatura da lâmina bimetálica, é correto afirmar que, aí a letra A diz, a lâmina A e a lâmina B continuam se dilatando. Até aí está correto. De forma retilínea conjuntamente. Não é conjuntamente. A vai dilatar mais do que B. Ok? Não é conjuntamente. Letra B, ele diz que a lâmina A se curva para baixo. Ótimo, é verdade. Enquanto a lâmina B se curva para cima. Não. A vai se curvar para baixo, por quê? Porque B vai freá-la. Então, vai impedir que ela cresça tanto. Então, ela vai curvar-se para baixo. Então, um vai curvar para baixo e outro para cima. Na verdade, os dois curvam para baixo porque o de baixo está segurando ela. Então, se está segurando, é isso aqui. Ó. Se não tivesse presa, fazia isso. Como está preso, na medida que isso aqui cresce, esse outro vai freando. Então, vai fazer essa curva. Certo? Então, a B também não está correta. A letra C diz, a lâmina A se curva para cima. Opa, vamos desistir. A lâmina A se curva para baixo. Aí a D vai dizer, tanto a lâmina A quanto a lâmina B se curva para baixo. Verdade. É verdade isso que acontece. Tanto A quanto B vai se curvar para baixo. Vamos ver a letra E. Tanto a lâmina A como a lâmina B se curva para cima. Isso não tem sentido. Então, a nossa resposta correta é a letra D. Ok, pessoal?
Agora nós vamos tratar de dilatação volumétrica. Pessoal, começamos a aula questionando qual o melhor horário para abastecer em termos econômicos. Seria no horário quente do dia ou no horário frio? Isso tem a ver com o que nós vamos falar agora. Dilatação térmica dos líquidos. Tá certo? Volumétrica, porque claro que toda dilatação volumétrica, todo líquido ocupa o volume, tá bom? Aí perceba só, os sólidos dilatam. Ótimo. Os líquidos, a gente vai aprender agora que dilata também. Mas perceba que esse líquido está dentro de um sólido. Então, a coisa tem que ser olhada com mais detalhes. Não é só o líquido que dilata. O líquido que está dentro de um recipiente sólido dilata, só que o recipiente também dilata. Então, a dilatação volumétrica dos líquidos tem que analisar duas dilatações que ocorrem simultaneamente. A dilatação do recipiente e a dilatação do líquido. Tá certo? Vamos analisar do ponto de vista dessa animação. Então, vamos lá. Olha, nós temos um recipiente, certo? Que tem uma certa quantidade de líquido. O que vai acontecer? Situação inicial. Caso, segundo caso aqui. Caso o recipiente dilatar, só o recipiente dilatasse e não o líquido, o que aconteceu? Olha, o líquido estava nesse nível aqui, tá bom? O recipiente, se só o recipiente se dilatasse, só o recipiente sofresse a dilatação, o líquido ia descer o nível dele. Por quê? Porque o recipiente ia ficar mais volumoso, então o líquido ia descer. Por quê? Porque tinha mais espaço para ele ocupar. Então o nível do líquido vinha para esse nível B. Isso é hipotético, caso acontecesse isso, mas não acontece. Na prática, o recipiente dilata, fato 1. Mas o líquido também dilata. Então, olha, acontece essa situação aqui. Dilatou o recipiente, mas o líquido também dilatou. E aí vai surgir o que nós chamamos de dilatação real, e dilatação aparente e dilatação do recipiente. Então, veja só. Se o líquido dilatasse, o que é dilatação real? É o que realmente dilatou do líquido, como o próprio nome diz. Vamos imaginar que esse recipiente continuasse estático. É o processo inverso daquela animação. Aquele dilatou o recipiente, no primeiro caso, do primeiro para o segundo caso, mas o líquido não dilatou. Aqui é o contrário. Aqui vamos considerar, da situação dessa figura da esquerda para a figura da direita, vamos imaginar que dilatar só o líquido. Se dilatar só o líquido, a quantidade de líquido que foi derramada seria a dilatação real. Mas, porém, todavia, nós sabemos que também o recipiente dilata. Agora vamos pegar uma situação concreta. Nesse caso aqui, ó, o líquido estava nessa superfície aqui, no limite. Dilatou o recipiente, mas dilatou também o líquido. Foi derramada a quantidade de líquido. Essa quantidade de líquido que foi derramada aqui é o real? É a quantidade que ela dilatou real? Não. Por que não? Porque o recipiente também dilatou, então uma parte também está lá no recipiente. Essa dilatação aqui a gente chama de dilatação aparente. Repito, a dilatação real seria se o recipiente não dilatar, só o líquido dilatasse. O que derramou aqui seria a dilatação real, tá bom? Mas como o líquido e o recipiente dilatam, a parte que foi derramada é a dilatação aparente. De forma que, para a gente ter a dilatação real, basta somar a dilatação aparente. Para termos a dilatação real do líquido, nós precisamos da dilatação aparente, mais a dilatação do recipiente, tá bom? Lembrando que essa dilatação do líquido segue o caminho de quem? O raciocínio de dilatação volumétrica, ok? Gente, se segue a dilatação volumétrica, a gente pode escrever aqui como sendo o seguinte, ó, coeficiente de dilatação, volume inicial e a variação de temperatura. Isso aqui para quê? Volume real. Esse aqui vai ser quem? Coeficiente de dilatação, aqui o real. Esse aqui é o volume aparente, variação de temperatura. E isso aqui, idem.
volume do recipiente, variação de temperatura. Resumindo, essas grandezas são iguais, corta, corta. O que vai acontecer, gente? Eu vou analisar quem? Eu vou analisar isso aqui, ó. Coeficiente de dilatação real é igual ao coeficiente de dilatação, tudo volumétrico, aparente, mais dilatação do recipiente. Então, perceba o seguinte. Os corpos, quando sofrem aumento de temperatura, a tendência é dilatar. Quando diminui a temperatura, a tendência é contrair. Exceto uma substância. Quem? A água. A água sofre um efeito chamado efeito anômalo da água. E significa o seguinte, a água, quando ela vai sendo contraída, ou melhor, quando vai sendo esfriada, diminuída a temperatura, a água está a 20 graus, vai diminuir a temperatura, vai diminuir o volume, tá certo? Só que ela tem uma condição interessante. Quando chega 4 graus Celsius até 0 graus Celsius, a tendência dos corpos não era ir diminuindo a temperatura e diminuindo o volume, não era ser isso aqui, ó, essa reta aqui em vermelho, só que a água tem um comportamento diferente. Quando chega 4 graus até 0 graus, em vez de ela diminuir o volume, ela aumenta o volume. Curioso. Exemplo que você pode perceber isso. Você coloca uma garrafa, você coloca uma garrafa completamente. Garrafa de vidro é muito fácil, mas não é fácil para evitar acidentes. É uma garrafa de vidro completamente cheia de água. Coloca lá no congelador. Certo? O que vai acontecer quando passar um certo instante? Ou melhor, depois que ela congelar? Ela vai quebrar, olha, vai acontecer isso aqui. Pega esses cubinhos desses locais de fazer gelo, esses recipientes, sei lá, chama de caçamba de gelo, coloca água no limite, vai lá com cuidado e coloca lá. Quando você tirar já no estado sólido, pode perceber que esses cubinhos que estava a água no limite, arestando, ele está um pouquinho mais acima. Pode perceber, aumentou o volume. E isso tem várias consequências que a gente passaria horas e horas colocando essas consequências. Mais uma consequência de imediato é o seguinte, se a gente analisar que a densidade é a massa sobre o volume, perceba o seguinte, se esse volume aqui crescer, o que ocorre com a densidade? Diminui. Então a densidade diminuindo quer dizer que o objeto vai tender a, no caso colocado num outro ambiente, uma flutuabilidade. Sim, é por isso que os cubos de gelo, feitos da própria água, no estado sólido, eles flutuam quando coloca na água. Quando coloca os cubos de gelo, por exemplo, no suco, 99% água, né? O que vai acontecer com os cubos de gelo? Vão flutuar, não vão afundar por conta dessa situação. Isso ficou conhecido como efeito anômalo da água, ok? Agora vamos ver uma aplicação disso, como é que o Enem trouxe para a gente. Veja só, dilatação volumétrica, naturalmente, tá bom? A questão vai dizer o seguinte, a gasolina é vendida por litro, mas sua utilização como combustível, a gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Olha uma informação que às vezes a gente não sabe, mas é importante. A massa do combustível é que importa, mas ela é vendida por litro. É isso que ele está trazendo de informação. Um aumento da temperatura ambiente leva ao aumento do volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, ou seja, os tanques são colocados lá embaixo da terra, do subterrâneo, para quê? Para não receber muito calor. A ideia é essa que ele está colocando. Se não for subterrâneo, se fosse colocado, exposto ao sol, ter variação de temperatura, é isso que ele está colocando? Se não for subterrâneo, aí eles vão lá julgar esses itens. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro. Não, gente. Se você vai abastecer o carro no momento mais quente, esse combustível está dilatado. E ele não é vendido por massa, é vendido por litro. Por exemplo, uma massa de 800 gramas, por exemplo, de gasolina, é um valor hipotético que eu vou colocar aqui. 800 gramas de gasolina, ela dilatada, ela está ocupando 1 litro, 1,2 litro, por exemplo. Então, quando você pagou por 1,2 litros,
Mas, na verdade, o que o carro vai utilizar é 800 gramas do combustível. Está percebendo como abastecer no dia quente sem vantagem? Não tem vantagem, pelo contrário. Ela vai onerar mais a conta, porque você vai pagar pelo volume dilatado, quando o que o carro vai usar é o volume da massa, que não está no mesmo volume dilatado, tá certo? É a quantidade de massa. Então, você levaria vantagem de abastecer o carro na hora mais quente? Não, é o contrário. Você levaria vantagem de abastecer o carro na hora mais fria. Por quê? Porque está mais contraído. Então, está mais próximo da massa. Vamos dizer que 800 gramas de combustível tivesse 800 ml de volume de líquido do combustível. Então, estaria ótimo. Você pagaria por aquele valor. A 2, então a primeira está equivocada. A 2, abastecer com a temperatura mais baixa. Ótimo, está indo bem. Você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Exatamente. Então está correta essa 2. E a 3, ele vai dizer, se a gasolina fosse vendida por quilo em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Pronto, perfeito. Estaria assim. Se o camarada chegasse no posto e dissesse, eu quero 2 quilogramas de combustível, da gasolina, por exemplo, ele pagaria só pelos 2 quilogramas, dilatado ou contraído, não tinha problema nenhum. Mas é vendido por litro. Você vai querer 2 litros, claro, esses valores hipotéticos, 2 litros no sol a pino, por exemplo, meio-dia em ponto, aí, um calor escaldante, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai pagar pelo combustível dilatado e o carro vai utilizar a massa, ou seja, que é bem menos, ok? Fica a dica, tá bom? Então, destas, quais estão corretas? A 2 e a 3, gente. 2 e 3 estão corretas. Pessoal, então, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.